Há textos bíblicos que lemos tantas vezes que, sem perceber, passamos por cima deles como quem atravessa uma ponte todos os dias, sem notar o rio que corre por baixo. Efésios 4 é um desses textos. Nele, Paulo revela não apenas conselhos para a vida cristã, mas uma chave espiritual capaz de transformar o destino de um crente, se for aplicada. O problema é que muitos leem, mas poucos veem. Muitos ouvem, mas não escutam. E é exatamente por isso que multidões permanecem presas a uma fé superficial, enquanto o texto de Efésios 4 está oferecendo uma porta aberta para a maturidade, unidade e poder espiritual. O choque é perceber que essa chave está escondida no meio de instruções aparentemente simples, mas que no contexto da carta revelam o projeto de Deus para formar uma igreja viva, santa e unida. Sem essa chave, igrejas viram clubes religiosos, líderes se tornam gestores e membros se tornam consumidores. Neste vídeo, vamos mergulhar verso por verso para encontrar essa chave. Você vai descobrir como ela desbloqueia 3 áreas da vida: sua comunhão com Deus, sua unidade com o corpo de Cristo e sua autoridade espiritual para viver como verdadeiro embaixador do reino. Pegue sua Bíblia, abra em Efésios 4 e venha comigo até o final, porque essa chave não é dada a curiosos, mas a discípulos que têm coragem de transformar o que entendem em prática viva. Paulo inicia Efésios 4 não como um teórico distante, mas como alguém que escreve acorrentado, consciente de que cada palavra pode ser a última. Ele se apresenta como prisioneiro no Senhor, não para gerar pena, mas para lembrar que o chamado de Cristo não é um convite para conforto, e sim para entrega total. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa não é uma sugestão opcional, mas um apelo carregado de urgência. Aqui, o termo digno, no original grego, traz a ideia de equilíbrio, como se fosse uma balança. O peso da sua vida precisa corresponder ao peso do chamado que recebeu. Se a vocação é celestial, o modo de viver não pode ser terreno. O que Paulo está exigindo é coerência radical. Ele já passou 3 capítulos mostrando as riquezas espirituais que Deus concedeu. Eleição antes da fundação do mundo, redenção pelo sangue, revelação do mistério de Cristo, vida nova no Espírito. Agora, ele diz que tudo isso exige uma resposta: viver de modo digno. Não é simplesmente evitar o pecado mais óbvio, mas alinhar cada pensamento, cada decisão, cada reação à grandeza da vocação recebida. Não se trata de conquistar salvação pelas obras, mas de manifestar na conduta diária que fomos realmente salvos. Esse chamado desconforta porque nos confronta com a diferença entre aquilo que dizemos crer e aquilo que de fato vivemos. Há quem receba a mensagem do Evangelho como mais uma informação para a mente, mas que não altera caminhos, prioridades ou valores. Paulo, no entanto, não está pedindo para os cristãos aprenderem mais. Ele está rogando para que vivam o que já sabem. Charles Spurgeon disse certa vez: a graça que não transforma o homem é uma graça que o homem nunca recebeu. Onde Cristo habita, ele reina, e onde ele reina, ele governa cada passo. Essa frase é como um espelho colocado diante da igreja de hoje. Se Cristo está presente, ele não ocupa apenas um canto da vida. Ele a governa completamente. Paulo sabia disso, e é por isso que sua insistência é tão intensa. Andar de modo digno significa entender que a vocação não é algo que você escolhe, mas algo que te escolheu. Você não foi chamado porque era apto, foi tornado apto porque foi chamado. Essa consciência muda tudo. Muda como você fala, como trabalha, como reage, até como lida com ofensas. Um homem ou mulher que entendeu esse chamado não negocia princípios por conveniência, não mede fidelidade pelo que ganha
e não serve a Cristo apenas quando é fácil. Mesmo escrevendo da prisão, Paulo deixa claro que o chamado não depende das circunstâncias. Ele não é prisioneiro de Roma, mas prisioneiro no Senhor. Sua liberdade não está na ausência de correntes, mas na presença de Cristo. Isso nos lembra que a vida digna da vocação não é adiada até tempos melhores. Ela é vivida agora, no meio das pressões e lutas. Spurgeon também alertou: o que você é no escuro, isso é o que você é diante de Deus. Esse é o ponto central de Paulo. Andar de modo digno não é sobre performance diante dos outros, mas sobre autenticidade diante de Deus. Não é manter uma imagem pública irrepreensível, mas cultivar um caráter íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. Essa coerência não nasce de esforço humano isolado, mas de uma vida rendida ao Espírito. É fruto de uma consciência diária de que representamos o reino de Deus em cada conversa, decisão e atitude. Um embaixador não se veste, fala ou age de maneira que contradiga o país que representa. Assim também o cristão, não porque vive com medo de punição, mas porque ama profundamente aquele que o chamou. Paulo não ameniza a responsabilidade, ele roga. E rogar, nesse contexto, é quase implorar, como quem sabe que a vida eterna e o testemunho do Evangelho estão em jogo. Não é um conselho para cristãos mais comprometidos. É o mínimo esperado de todos os que foram alcançados pela graça. Quando olhamos para esse versículo, percebemos que ele é a primeira dobra da chave que Paulo vai revelar ao longo do capítulo. Antes de falar sobre dons, ministérios e unidade, ele fala sobre coerência. Sem coerência, qualquer obra, por mais bem estruturada, será frágil e vulnerável. É por isso que, para Paulo, viver de modo digno da vocação é mais importante do que qualquer habilidade ou cargo ministerial. Esse chamado é o que separa o cristianismo cultural do cristianismo verdadeiro. No primeiro, o Evangelho é apenas um conjunto de ritos e eventos. No segundo, é o próprio ar que respiramos. E para aqueles que ainda pensam que é possível seguir a Cristo sem que a vida mude, Spurgeon oferece um último lembrete. Se o seu cristianismo não o faz diferente do mundo, ele não o salvará do mundo. Assim, a chave começa a ser girada. Viver de forma que o peso da vida corresponda ao peso da vocação. Não como obrigação fria, mas como resposta amorosa àquele que nos chamou. Porque o chamado não é apenas para crer, mas para viver de tal forma que até as cadeias, como as de Paulo, se tornem púlpitos para a glória de Deus. Se no início de Efésios 4 Paulo nos chama a viver de modo digno da vocação, no versículo seguinte ele começa a explicar como essa dignidade se manifesta. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É como se ele dissesse: não basta carregar o título de cristão, é preciso refletir o caráter de Cristo em cada relação. E, surpreendentemente, ele não começa falando de milagres ou discursos eloquentes, mas de humildade, a virtude que o mundo mais despreza e que o céu mais valoriza. A humildade aqui não é um comportamento tímido ou uma baixa autoestima, mas uma percepção clara de quem somos diante de Deus. Criaturas resgatadas pela graça, não conquistadores por mérito próprio. Paulo sabia que essa postura era a única capaz de sustentar a unidade da igreja, pois onde há orgulho, há divisão. Spurgeon afirmou: nenhum homem pode ser grande para Deus se for grande para si mesmo. É impossível servir verdadeiramente a Cristo enquanto nos alimentamos do desejo de grandeza própria. E Paulo não para aí. Ele acrescenta mansidão, palavra que para muitos soa como fraqueza, mas que na verdade descreve uma força controlada. O manso não é o impotente, mas o que tem poder e escolhe não usá-lo para esmagar o outro. Jesus foi descrito como manso e humilde de coração. E isso não o impediu
de expulsar cambistas do templo quando era necessário. Spurgeon, ao falar sobre mansidão, disse: "A mansidão é o leão controlado pelo amor." É a capacidade de manter o coração firme, mas sem perder a ternura. Logo depois, Paulo fala sobre longanimidade, a paciência que suporta provocações sem revidar. Essa qualidade é rara, porque exige não apenas autocontrole, mas também amor genuíno. É o oposto da pressa em julgar e condenar. É esperar o tempo de Deus agir, mesmo quando tudo dentro de nós clama por uma resposta imediata. Para Paulo, a paciência não é uma virtude passiva, mas um ato ativo de fé. Como disse Spurgeon, a paciência é o resultado de olhar para Deus e não para os homens. Mas o ponto alto da frase é: suportando-vos uns aos outros em amor. Não se trata de uma tolerância fria ou de um convívio forçado, mas de um compromisso em manter a comunhão, mesmo diante das falhas e diferenças. Amar não é encontrar pessoas perfeitas, mas escolher permanecer mesmo quando é mais fácil se afastar. Isso é um reflexo direto do amor de Cristo, que não nos abandona quando erramos, mas nos corrige e restaura. Paulo sabia que sem essas virtudes não haveria unidade verdadeira na igreja. Por isso, ele não coloca o foco em estruturas, estratégias ou números, mas no caráter moldado pelo Espírito. É como se dissesse: não importa quão grande seja o templo, se os corações que nele entram estão cheios de orgulho, impaciência e falta de amor. A lição é clara. A chave para destrancar o mistério de Efésios 4 começa pelo lado invisível, pelo trabalho silencioso no interior de cada crente. É aqui que muitos falham, porque preferem dons visíveis a virtudes ocultas. Mas Spurgeon advertiu: Deus mede o homem pelo que ele é em secreto, não pelo que aparenta em público. Essas palavras de Paulo confrontam diretamente a cultura moderna, inclusive a cultura eclesiástica, onde a performance muitas vezes vale mais que o caráter. As redes sociais estão cheias de pregadores carismáticos, igrejas lotadas e ministérios bem produzidos, mas Paulo nos lembra que, sem humildade, mansidão, paciência e amor, tudo isso é apenas um edifício bonito com alicerces fracos. A mansidão que Paulo descreve não é natural para nós. Ela é fruto de um coração que se submete diariamente ao Senhor. A paciência que ele exige não vem de uma personalidade calma, mas de uma confiança profunda de que Deus está no controle. E o amor que ele pede não é sentimentalismo, mas sacrifício. O mesmo amor que Cristo demonstrou ao lavar os pés de seus discípulos e ao morrer por aqueles que o traíram e negaram. Paulo escreve essas palavras como quem conhece a dor das divisões e das disputas internas. Ele já viu comunidades inteiras se desfazerem porque não cultivaram essas virtudes. É por isso que ele roga, e não apenas ordena. É um apelo de pastor, não de general. Ele sabe que sem humildade não haverá serviço, sem mansidão não haverá reconciliação, sem paciência não haverá perseverança, sem amor não haverá igreja. Assim, o segundo dente da chave se revela. A vida digna da vocação não é sustentada pela força bruta ou pela imposição de autoridade, mas pelo cultivo diário de virtudes que só o Espírito Santo pode produzir. E como Spurgeon nos lembra, a santidade é a melhor defesa da igreja e o maior argumento para o Evangelho. Paulo não está apenas descrevendo um ideal. Ele está apontando para a única forma de manter a unidade do corpo de Cristo viva e forte, mesmo em tempos de perseguição, crises e conflitos internos. Quem despreza essas virtudes pode até construir algo visível, mas jamais edificará algo eterno. O terceiro movimento da chave de Efésios 4 surge quando Paulo fala sobre procurar diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui ele nos mostra que a unidade verdadeira não é automática e tampouco fruto de um acordo superficial. Ela precisa ser buscada com esforço
e protegida com vigilância constante. Não basta querer a paz, é preciso trabalhar para mantê-la. A palavra que ele usa para procurar traz a ideia de perseguir, de colocar energia e urgência, como alguém que corre atrás de algo precioso antes que se perca. Essa unidade não nasce de afinidades humanas, mas do próprio Espírito Santo. Por isso, ela é espiritual antes de ser institucional. Podemos ter uma igreja organizada, com estatutos, regras e cargos bem definidos, mas se o Espírito não estiver no centro, a unidade será apenas uma fachada. Spurgeon escreveu: a união sem o Espírito é uma conspiração, não uma comunhão. É possível estar lado a lado no banco de uma igreja e, ainda assim, o coração estar distante do irmão. Paulo chama essa unidade de do Espírito para deixar claro que ela não depende apenas de boa vontade. Não é a nossa capacidade de negociar ou de tolerar diferenças que garante a paz, mas a obra silenciosa do Espírito Santo que transforma corações e quebra muros invisíveis. É por isso que a verdadeira unidade é um milagre, não um acordo político. Mas note que Paulo também menciona o vínculo da paz. Ele não diz apenas a paz, mas o vínculo, como se a paz fosse uma corda que mantém as partes unidas. Essa paz não é a ausência de conflito, mas a presença de Cristo reinando sobre as diferenças. Sem ela, até o menor desentendimento pode se tornar uma tempestade. Com ela, até feridas profundas podem ser curadas. Spurgeon dizia: a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. O apóstolo nos lembra que essa unidade precisa ser guardada. Isso implica que ela pode ser perdida se não houver vigilância. Divisões não surgem do nada. Elas começam com pequenas fissuras, um comentário maldoso, uma suspeita não tratada, um orgulho ferido que se recusa a pedir perdão. A falta de zelo por essa unidade é como negligenciar uma ferida, deixando que a infecção se espalhe até se tornar fatal. Manter essa paz exige mais do que evitar discussões. Requer disposição para sacrificar o próprio orgulho e escolher o que edifica, mesmo que doa. Isso é um desafio especial em tempos modernos, quando a velocidade das opiniões e a facilidade das redes sociais incentivam respostas impulsivas e divisões públicas. Mas Paulo está dizendo que, se o Espírito nos uniu, é nossa responsabilidade manter essa ligação intacta. Ele não está falando de uma paz ingênua que ignora o pecado. A paz bíblica não é tolerância ao erro, mas reconciliação em torno da verdade. Cristo é a base dessa paz, e se ele não for o centro, qualquer tentativa de unidade será frágil. Spurgeon advertiu: a paz que é obtida sacrificando a verdade é uma paz com o inferno. É por isso que Paulo conecta unidade e espírito. A verdadeira paz não surge de evitar conversas difíceis, mas de enfrentar a verdade com amor e humildade. É saber quando falar e quando silenciar, quando confrontar e quando esperar, tudo guiado pelo Espírito. E essa é uma arte que só se aprende andando com Deus. O vínculo da paz é, portanto, um reflexo do próprio caráter de Cristo. Ele não apenas pregou sobre paz, mas pagou com o próprio sangue para que tivéssemos paz com Deus e uns com os outros. Quando a igreja se esquece disso, troca o vínculo divino por alianças frágeis baseadas em interesses humanos. Paulo escreve como quem sabe o valor dessa unidade. Ele a viu ameaçada muitas vezes, tanto por perseguições externas quanto por conflitos internos. Mas ele também sabe que quando a igreja permanece unida pelo Espírito, ela se torna uma fortaleza inabalável contra as forças das trevas. Spurgeon disse algo que ecoa aqui: uma igreja dividida é uma arma na mão do diabo. Uma igreja unida é um terror para o inferno. Por isso, essa parte da chave é tão vital. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz não é apenas um ideal bonito, mas uma necessidade urgente para a sobrevivência e o testemunho da igreja. É o que nos permite caminhar juntos, mesmo sendo diferentes,
e lutar lado a lado contra o verdadeiro inimigo, não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades espirituais. Assim, Paulo nos lembra que guardar essa unidade não é opcional. É um chamado de guerra, não contra irmãos, mas contra tudo que ameace o corpo de Cristo. A paz não é um estado passivo, mas um campo de batalha onde escolhemos todos os dias manter firmes as amarras que o Espírito colocou entre nós. O quarto aspecto que Paulo revela em Efésios 4 é a lista de dons ministeriais dados por Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui não estamos apenas diante de funções eclesiásticas, mas de expressões vivas do cuidado de Cristo por sua igreja. Esses dons não são títulos para serem usados como coroas humanas, mas responsabilidades para servir e edificar o corpo. Spurgeon certa vez disse: "O ministério não é uma escada para subir, mas uma cruz para carregar." Paulo apresenta essa diversidade ministerial como parte do plano de Cristo para formar e amadurecer o seu povo. Os apóstolos abriram os caminhos. Os profetas proclamaram a verdade com ousadia. Os evangelistas espalharam as boas novas e os pastores e mestres cuidaram e instruíram o rebanho. Cada função tem sua importância e nenhuma é dispensável, porque a igreja é um organismo vivo que precisa de diferentes expressões de serviço para permanecer saudável. Mas é interessante notar que Paulo começa dizendo: "Ele mesmo concedeu." Isso significa que não é a igreja que escolhe, nem o homem que se autoproclama, mas é Cristo quem levanta e envia. No cenário moderno, é fácil esquecer isso e transformar o chamado ministerial em carreira, onde alguém decide ser pastor ou ser pregador como quem escolhe uma profissão. Porém, no padrão bíblico, a autoridade verdadeira vem do fato de que o próprio Cristo confiou a tarefa, e não apenas de um diploma ou de um cargo. O propósito desses dons é claro: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, líderes espirituais não existem para centralizar poder, mas para equipar o povo. O papel de um verdadeiro ministro é treinar, levantar e capacitar outros para servir. Spurgeon alertou: "Um pastor que faz todo o trabalho sozinho não está guiando um rebanho, está criando espectadores." Paulo também mostra que esses dons são temporários, não no sentido de que deixarão de existir antes da volta de Cristo, mas no sentido de que têm um alvo: levar a igreja à maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso significa que o ministério não é um fim em si mesmo, mas um meio para formar discípulos maduros que não sejam facilmente enganados por ventos de doutrina ou por astúcia de falsos mestres. Aqui está um ponto sensível. Muitos hoje se apegam mais ao líder do que ao Cristo que o líder prega. Isso cria dependências espirituais doentias, onde as pessoas não crescem de fato, porque não aprendem a se alimentar diretamente da palavra e da comunhão com o Espírito. Paulo está nos chamando para reconhecer os dons ministeriais, mas também para lembrar que eles apontam para Cristo, não para si mesmos. Spurgeon disse: "O pregador é apenas o dedo, Cristo é a lua. Ai daquele que adora o dedo e esquece de olhar para onde ele aponta." Outro detalhe é que Paulo coloca juntos pastores e mestres, como se fosse uma função dupla. Isso porque cuidar do rebanho e instruir na verdade são inseparáveis. Não se pode pastorear de forma bíblica sem ensinar, nem ensinar de forma fiel sem pastorear. O pastor que só cuida, mas não confronta com a verdade, cria crentes frágeis. O mestre que só ensina, mas não se envolve com as ovelhas, produz conhecimento frio e sem vida. E ainda há algo profundo aqui. A diversidade ministerial
Não é para criar competição, mas colaboração. Cada dom completa o outro. Onde um apóstolo abre um território, um pastor vem para cuidar. Onde um evangelista planta a semente, um mestre vem para regar com doutrina. A obra é de Cristo e todos servem sob a mesma missão. O inimigo, porém, sabe que uma igreja dividida internamente, com líderes competindo entre si, é enfraquecida no seu testemunho. Por isso, guardar a humildade e o entendimento do chamado é essencial. Em última análise, esses dons existem para que a igreja se torne um reflexo vivo de Cristo no mundo. Eles não são para status, e sim para serviço. Não para dominar, mas para levantar outros. Quando o ministério é visto como privilégio e não como peso, o orgulho cresce e a missão se perde. Mas quando é visto como cruz e chamado, a glória de Cristo é preservada. Spurgeon resumiu bem: o ministério é grande demais para ser usado para engrandecer um homem, e pequeno demais para ser usado para agradar multidões. É obra santa, feita diante de Deus. Assim, Paulo nos mostra que entender os dons ministeriais é compreender que Cristo não deixou sua igreja órfã. Ele a equipa, levanta pessoas e distribui funções para que o seu corpo cresça e permaneça unido, forte e maduro. Cada dom é uma peça dessa construção espiritual, e todos apontam para um único objetivo: que Cristo seja plenamente formado em nós. No capítulo seguinte de Efésios 4, Paulo nos leva a refletir sobre a maturidade espiritual como fruto inevitável de uma igreja que vive unida e edificada pelos dons que Cristo concedeu. Ele diz que o objetivo é que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e astúcia com que induzem ao erro. Aqui ele expõe um dos maiores perigos que ameaçam a fé: a imaturidade espiritual. Uma igreja infantil é vulnerável. Assim como uma criança acredita facilmente em histórias fantasiosas, o crente imaturo é suscetível a todo tipo de ensino distorcido, modismos espirituais e falsos mestres. Spurgeon dizia: o discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, é saber a diferença entre o certo e o quase certo. Essa frase se encaixa perfeitamente na advertência de Paulo. O problema nem sempre está em heresias grotescas, mas em meias verdades habilmente disfarçadas de revelações. A maturidade espiritual não é apenas conhecimento bíblico acumulado, mas a capacidade de viver e aplicar a verdade em amor. Paulo não quer que a igreja se torne fria e intelectual, mas que cresça de forma equilibrada, firme na doutrina, mas aquecida pela graça. Ele descreve o caminho para essa maturidade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa que o crescimento não é apenas individual, mas coletivo. A figura que Paulo usa é a de um corpo perfeitamente ajustado, em que cada parte cumpre sua função para que todo o organismo cresça. O corpo só é saudável quando cada membro está ligado à cabeça e também ao restante do corpo. No contexto da igreja, isso significa que cada cristão tem um papel essencial. A maturidade não é responsabilidade apenas dos líderes, mas de todos que foram alcançados por Cristo. Spurgeon enfatizava esse ponto ao dizer: a igreja não é um espetáculo para ser assistido, mas um exército para ser treinado. Uma comunidade que entende isso não se torna dependente apenas da liderança, mas assume a responsabilidade de edificar uns aos outros. Nesse sentido, a maturidade espiritual não se mede por quantos anos alguém frequenta um culto, mas por quanto de Cristo essa pessoa expressa no dia a dia. A imaturidade, por outro lado, cria divisões, disputas e instabilidade. É como um navio, sem leme, à mercê das ondas. Muitas igrejas sofrem porque seus membros ainda reagem como crianças, facilmente ofendidos, ansiosos por reconhecimento
influenciados por opiniões externas e inseguros em relação à verdade. Quando isso acontece, o inimigo encontra espaço para infiltrar confusão e desacordo. Mas Paulo apresenta a alternativa: viver a verdade com amor. A verdade, sem amor, se torna arrogância. O amor, sem verdade, se torna permissividade. Cristo é o equilíbrio perfeito. Ele nunca comprometeu a verdade para ser aceito, mas também nunca deixou de agir com compaixão ao falar a verdade. Essa é a estatura de maturidade a qual somos chamados. No processo de crescimento, Paulo lembra que Cristo é a cabeça. Isso é fundamental. Em um corpo humano, é a cabeça que dá direção e coordena cada movimento. De forma espiritual, é Cristo quem dirige sua igreja, não tradições humanas, não opiniões populares, nem o carisma de líderes. A maturidade se alcança quando cada parte do corpo está plenamente submissa à cabeça, recebendo dela a orientação e a força para agir. Spurgeon, refletindo sobre esse texto, disse: se a igreja se esquecer de que Cristo é a cabeça, ela se tornará um corpo monstruoso, com muitos braços e pernas, mas sem vida. Isso nos leva a pensar em quantos ministérios e atividades podemos ter e, ainda assim, carecer de vida espiritual se não estivermos conectados a Ele. A maturidade não é um destino rápido, mas um processo contínuo. Cada desafio, cada provação, cada ensino recebido e vivido é parte desse amadurecimento. O que Paulo quer nos mostrar é que a estabilidade e a profundidade na fé não vêm por acaso, mas pelo compromisso intencional de permanecer ligados à verdade, ao amor e ao senhorio de Cristo. Assim, a igreja que cresce em maturidade não é facilmente enganada, não se divide por questões supérfluas e não se deixa levar por modismos espirituais. Ela se mantém firme porque cada membro sabe a quem pertence, o que crê e para onde está indo. É uma comunidade que, mesmo em meio às tempestades, segue ancorada em Cristo, vivendo de maneira que o mundo possa ver nela a presença do próprio Senhor. E é exatamente isso que Paulo nos chama a buscar: sermos uma igreja adulta na fé, enraizada na verdade e revestida de amor, vivendo como um corpo unido e submisso à cabeça que é Cristo. Porque quando isso acontece, não há vento de doutrina, nem astúcia humana, nem engano que possa nos afastar daquilo que fomos chamados para ser. Ao entrar na parte final de sua exortação em Efésios 4, Paulo nos leva a um confronto direto com a santidade prática. Ele escreve: portanto, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Essas palavras mostram que maturidade e unidade não são conceitos abstratos, mas realidades concretas que precisam moldar nosso comportamento diário. Aqui, Paulo conecta santidade à vida comunitária. Ele nos lembra que não somos cristãos, isolados, mas membros de um mesmo corpo. Quando mentimos, não apenas enganamos outra pessoa, ferimos a nós mesmos, porque ferimos o corpo do qual fazemos parte. Spurgeon reforçou essa verdade ao dizer: quando a mentira entra na boca de um crente, é como veneno que percorre todo o corpo de Cristo. O apóstolo nos chama a um compromisso radical com a verdade, não apenas em grandes questões, mas também na honestidade cotidiana. Paulo também nos adverte sobre a ira. Ele não diz para nunca se irar. Há momentos em que a ira é justa, quando nos indignamos contra o pecado, a injustiça e a blasfêmia contra Deus. No entanto, a ira que é guardada no coração se torna terreno fértil para o diabo plantar ressentimento, divisão e ódio. É por isso que ele diz para não deixar o sol se pôr sobre ela. A ira não resolvida se transforma em amargura, e a amargura corrói o corpo da igreja. No verso seguinte, Paulo nos chama a abandonar o roubo e
trabalhar com as próprias mãos para ter com que ajudar o necessitado. Isso é mais do que uma lição ética, é um reflexo do caráter transformado por Cristo. O Evangelho não apenas impede que façamos o mal, mas nos leva a praticar o bem. Spurgeon dizia: a graça não é apenas uma corrente que nos impede de nadar em direção ao pecado, mas é também o vento que enche nossas velas e nos impulsiona em direção à santidade. E então, Paulo nos dá uma instrução que revela o coração de Deus para a nossa comunicação. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A língua é uma ferramenta poderosa. Com ela podemos edificar ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Uma igreja madura mede suas palavras não pelo que é popular ou engraçado, mas pelo que edifica. E mais uma vez, Spurgeon nos lembra: as palavras de um cristão devem ser como chuva suave que alimenta a terra, não como pedras lançadas contra corações já feridos. O ponto culminante dessa sessão é a advertência: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito não é algo que acontece apenas em grandes pecados visíveis, mas também na indiferença, no orgulho, nas divisões e na negligência com a verdade. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina que se alegra com nossa obediência e se entristece com nossa rebeldia. Paulo conclui esse trecho com um chamado ao abandono total de toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, substituindo tudo isso por bondade, compaixão e perdão. E aqui está o padrão: assim como Deus em Cristo vos perdoou. Isso significa que não perdoamos porque a pessoa merece, mas porque Deus nos perdoou primeiro. Essa é a marca suprema da maturidade cristã: refletir o caráter do nosso Senhor na maneira como tratamos uns aos outros. Spurgeon, meditando sobre essa passagem, disse: a prova de que fomos perdoados não é apenas a paz que sentimos, mas a disposição de estender essa mesma paz àqueles que nos feriram. Perdoar é um ato de guerra espiritual, porque quebra cadeias que o inimigo tenta usar para nos manter presos. Assim, Efésios 4 não termina com um conceito teológico distante, mas com um chamado prático e urgente. Não basta ter uma fé declarada, precisamos de uma fé vivida. A chave para não entristecer o Espírito Santo é viver como aqueles que foram realmente transformados, abandonando as velhas práticas e revestindo-se do novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade. A maturidade espiritual, portanto, é medida pela forma como lidamos com a verdade, com a ira, com o trabalho, com as palavras e com o perdão. É um chamado para sermos uma comunidade onde Cristo seja visível, não apenas no que pregamos, mas no que praticamos. Porque no fim, como Paulo deixa claro, o propósito de tudo é que o corpo de Cristo cresça em amor, até que ele venha. O encerramento de Efésios 4 nos deixa diante de uma verdade inescapável. A vida cristã não é um adorno espiritual para ocasiões especiais, mas uma realidade diária que exige transformação constante. Paulo não escreve como quem oferece sugestões, mas como quem transmite ordens de um rei. O tom é de urgência, porque ele sabe que a saúde da igreja depende de cada membro viver de acordo com o chamado que recebeu. Ao longo deste capítulo, ele construiu um caminho que começa na unidade e termina na santidade prática. E no final, a mensagem é clara: não podemos separar doutrina de vida, nem conhecimento de prática. A teologia que não se traduz em mudança de comportamento é estéril, e a piedade que não se apoia na verdade é frágil. Spurgeon disse: um cristão não é medido pela altura a que sobe em momentos de êxtase espiritual, mas pela firmeza com que anda nos caminhos comuns da vida. Isso significa que não basta ter momentos de adoração intensa no culto se, no restante da semana, vivemos como se Cristo fosse apenas um detalhe em nossa agenda.
O apóstolo encerra com um chamado ao perdão e à bondade. E não é por acaso. A igreja é um corpo vivo e, como todo corpo, ela sofre atritos. Haverá ofensas, haverá feridas, haverá momentos em que nossas palavras ou ações machucarão alguém. É inevitável. O que Paulo está dizendo é que, para que o corpo continue saudável, precisamos reagir como Cristo reagiria, com perdão e compaixão. Mas aqui está a chave. Perdoar não significa ignorar o pecado ou fingir que nada aconteceu. Significa reconhecer o mal, entregar a justiça a Deus e escolher não carregar a ofensa como uma corrente. Spurgeon colocou isso de forma brilhante. Guardar rancor é beber veneno esperando que o outro morra. O perdão, ao contrário, é quebrar a garrafa e deixar que a água viva de Cristo lave a ferida. Nesse ponto, Efésios 4 não é apenas um texto para ser lido, mas um espelho para ser encarado. Quantas vezes mentimos, mesmo que de forma sutil, para proteger nossa imagem? Quantas vezes deixamos a ira passar a noite em nosso coração, alimentando ressentimentos? Quantas palavras nossas feriram, em vez de edificarem? Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo, não por um ato escandaloso, mas por pequenas desobediências repetidas? O chamado é para uma vida nova. E isso não é opcional para quem diz seguir a Cristo. Paulo usa a expressão novo homem, não como um enfeite poético, mas como a descrição de uma identidade real. O velho homem, com seus hábitos de engano, ira, impureza e egoísmo, precisa ser deixado para trás. O novo homem é moldado segundo Deus, e isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Essa é a chave escondida que transforma igrejas cheias de pessoas em comunidades, cheias de discípulos, quando cada crente decide viver como se Cristo fosse realmente Senhor de cada área da vida. Não se trata de perfeição instantânea, mas de crescimento constante, alimentado pela palavra, pela oração e pela prática da fé. No fim, Paulo nos mostra que o Evangelho não é apenas a mensagem que nos salva do inferno, mas a força que nos salva de nós mesmos. E Spurgeon ecoa isso com clareza. A graça que não muda a vida de um homem não salva a alma desse homem. Essa é uma declaração dura, mas necessária. Se o Evangelho que cremos não nos transforma, então talvez não seja o Evangelho que Jesus pregou. Assim, Efésios 4 termina nos chamando a uma reflexão séria. Estamos apenas frequentando cultos? Ou estamos realmente sendo moldados à imagem de Cristo? Estamos apenas falando sobre amor? Ou estamos vivendo esse amor em atos concretos de perdão, generosidade e verdade? A decisão está diante de cada um de nós. Paulo não nos deixa espaço para a neutralidade. Ou caminhamos na direção da maturidade e da santidade, ou ficamos presos ao velho homem e nos tornamos um peso para o corpo. O Espírito Santo está pronto para nos guiar, mas não forçará ninguém. A pergunta final que fica é: estamos dispostos a abrir mão do que nos prende para viver a vida abundante que Cristo oferece? Essa é a escolha que define não apenas o rumo da nossa jornada espiritual, mas também o impacto que teremos no mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você pare por um momento e responda nos comentários. Você está vivendo como um membro de igreja ou como um discípulo de Cristo? Se essa palavra te confrontou, não aguarde só para você. Envie para alguém que precisa ouvir. Compartilhe no seu grupo da família, no grupo da igreja, no seu trabalho. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, bíblicas, profundas e sem medo de dizer a verdade, se inscreva agora no canal A Escola do Príncipe e ative o sino. Assista também aos outros vídeos que já estão aqui. Eles vão abrir seus olhos e te ajudar a viver uma fé mais profunda e real. Porque na Escola do Príncipe, a verdade não é negociada.